É isso, pessoal. Estamos muito animados com esse novo quadro aqui do Brasil Agora, todos os dias, de segunda a sexta, dois especialistas, de áreas diferentes. Hoje temos aqui uma empresária e um advogado. Janda Araci Araújo e Peter Fernandes, meus caros, muito obrigado pela presença de vocês. Para a gente é uma honra tê-los aqui conosco. Há dois especialistas craques em suas respectivas áreas. Começo dando bom dia para nossa Janda, aqui no Visões do Brasil Agora. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer, Murilo, estar aqui com você e com o Peter, contribuindo para uma discussão tão rica para nossos telespectadores. Perfeito, Janda. Peter, muito bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Murilo. Bom dia, Janda, com esse sotaque maravilhoso, lindo que a Janda tem. Desejo logo nessa segunda uma excelente semana a todos os brasilienses que nos assistem. Muito amor, muita fé e que seja uma semana abençoada. Amém. Peter é de Pernambuco, né, Peter? Eu sou, mas meu sotaque nem não chega a 1% do da Janda. Janda, de onde que você é, Janda? Eu sou de Salvador, sou baiana. Maravilha, maravilha. Então temos aqui dois nordestinos. Vamos lá, pessoal, para começar o nosso debate aqui com os assuntos da sociedade, da política, do nosso país. Eu queria começar com um caso que chocou o país aí na última semana, que é o seguinte: filhos de embaixadores, né, de diplomatas, foram abordados ali no Rio de Janeiro por policiais e mais um caso, então, de racismo. Queria começar com a Janda. Janda, você acompanhou esse caso? Como que você analisa essa abordagem? É um ponto até estrutural, né, Janda? Muitas vezes, até da abordagem policial, né? Infelizmente, o que eu tenho para comentar com você hoje é que o que mais é importante falar, a gente está tendo essa repercussão tão grande porque se tratou de filhos de diplomatas. Mas esse tipo de abordagem é rotineira, infelizmente, no Brasil. Nós somos o país em que um jovem negro morre a cada 23 minutos. É um estado de sítio. 80% das mortes são de jovens negros. Como explicar uma abordagem tão truculenta com jovens desarmados? Né? Então, isso é um reflexo do racismo estrutural. Esse cenário sempre acontece todos os dias. É filmado todos os dias, mas não teve o impacto que tem a situação dos filhos dos diplomatas, porque efetivamente a gente teve essa repercussão. Então, tornou-se uma questão efetivamente diplomática, e é uma quebra de paradigma, né? Uma cidade turística, um estado turístico, todos os estados devem se atentar ao que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Porque você tem populações negras no mundo inteiro, afro-americanos, próprios africanos, como são descendentes, são de pessoas de países africanos, que passaram por essa situação vexatória no momento em que estavam aqui passando férias. E uma abordagem sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa. Os jovens estavam apenas caminhando pelas ruas, então nada justifica aquela abordagem. É um puro reflexo do que é o nosso país e de como a polícia trata os jovens negros no Brasil. Pois é, Peter, foi um caso realmente que ficou marcado, né? Mas como o Janda traz, os holofotes se devem muito a eles serem filhos ali de diplomatas, né? Esse problema estrutural na sociedade, como que você avalia, hein? Isso é muito sério, para mim é triste. Nós vivemos um momento de ausência de cordialidade com as pessoas. Eu acho, honestamente, até na atualidade enfrentando esse tipo de problema, mas a Janda falou muito bem. Isso só está acontecendo, essa repercussão, por serem filhos de diplomatas. E aqui eu gostaria de fazer um adendo, que eu li alguma coisa a respeito. Há uma diferença muito grande no campo jurídico, e é a razão do meu convite aqui para o SBT, entre injúria racial e racismo. A injúria racial ela é direcionada por intermédio de palavras. A injúria racial é quando você fala algo para alguém com algum teor preconceituoso. O racismo, que na minha opinião é o que aconteceu, é quando há determinado grupo, aquela proibição, por exemplo, de que alguém entre pela área, pelo elevador social, por ser de determinada etnia. Esse racismo, e isso é muito importante para que todos tenham atenção, ele é imprescritível, ele é inafiançável. Ele é imprescritível, ele é inafiançável. O racismo é imprescritível e inafiançável. Então, ainda que nós tenhamos
discussão hoje, porque sejam filhos de diplomatas, nós precisamos, como sociedade, de forma geral, estarmos atentos ao que acontece no nosso dia a dia. Porque no nosso dia a dia, e eu já vivenciei isso em uma loja do bairro no qual eu moro, nós precisamos estar atentos e ajudar a sociedade, ajudar essas pessoas que passam por esses problemas no dia a dia. Então, gostaria de deixar isso registrado, que no campo do direito é um crime imprescritível e inafiançável. Se você viu, se você observou, se você presenciou, você, por favor, procure a delegacia de polícia mais próxima e preste queixa, porque isso é muito sério, causa um sofrimento imenso. Imagina, jovens de 12, 13 anos passando por uma violência em tenra idade, que devem guardar isso por muito tempo. Então, eu gostaria de deixar esse aditivo ao que a Janda acabou de dizer. Pessoal, é realmente uma situação muito triste. A gente torce para que não se repita, mas como eu disse, na estrutural, a gente precisa, inclusive nas abordagens policiais, de uma mudança de pensamento, né, nesse sentido, mas a gente espera que isso se resolva o quanto antes, mas a gente sabe que é um problema bem mais profundo. Agora veja, a gente está falando sobre desigualdades, né, sobre injustiças sociais, mas eu queria trazer o ponto agora para a representatividade feminina, principalmente nos cargos de liderança, porque assim como a questão do racismo também existe, né, aqui entre a gente vai debater essa falta de representatividade também por falta de oportunidade para essas pessoas. Janda é empresária, tem uma carreira de sucesso, é conselheira de várias empresas, acompanha como ninguém esse assunto. Então, queria, Janda, que você trouxesse, porque tem caído, né, Janda, na condução dessas grandes empresas, a quantidade de mulheres nesses cargos, pelo menos nas empresas listadas na Bolsa de Valores aqui no país, né? Infelizmente, nós temos presenciado uma desaceleração na agenda de diversidade. Muito em função do que vem acontecendo, um reflexo do que vem acontecendo nesse movimento fora do país. Então, a gente tem visto, infelizmente, o que a gente chama de backlash. Isso está se refletindo em todos os pilares que nós costumamos dizer, os pilares da diversidade, seja na questão de gênero, na questão racial, na questão da diversidade LGBTQIA+. Então, o que a gente tem visto hoje acontecer em relação a gênero vem acontecendo em todos os pilares. Infelizmente, todas as vezes que o mundo passa por uma pequena transformação e a gente vê esse avanço da extrema-direita que influencia também nesse processo, as mulheres têm o seu espaço questionado. Vide as últimas situações que ocorreram publicamente, né? A fala de um desembargador, a fala de um juiz. Então, estamos sempre lutando por direitos e por ocupar posições de liderança. Pode parecer pouco, o que quer dizer mulher nesses lugares, né? Exatamente ter essa possibilidade de estar construindo políticas públicas e transformando a sociedade para que todos possam ter esse espaço. Eu tentei interromper a Janda para perguntar para vocês, no judiciário isso é tão sério, eu não sei se vocês sabem, a título de curiosidade, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal da Cidadania do Brasil, é composto por 33 ministros. Não sei se vocês sabem, mas nós temos, por volta, e eu até tentei, não, acho que são 5 ou 6 ministras. O nosso Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil, nossa Corte Constitucional, nós temos exatamente uma ministra, a ministra Carmen Lúcia, pouco, né? De Minas Gerais, o que é extremamente pouco. Exatamente, pessoal. Não só nas empresas, nos cargos de liderança como um todo. E a gente tem até mesmo de próprias frentes progressistas ali, né, Janda? Não sei, essa é a minha avaliação, não sei se você concorda, não sei se Peter concorda, mas até dos próprios progressistas um discurso, mas quando a gente vê na prática é muito difícil, né, da gente ver essa fala sendo concretizada na própria ação. Por que, Janda, Peter, na avaliação de vocês, o discurso é uma coisa e a prática é outra? É um lugar de conforto. Eu acho que é a hipocrisia que nós vivemos, né?
Exatamente. É um lugar de conforto, né? Vimos, infelizmente, o presidente recentemente falar, por exemplo, que não existiam pessoas negras. Exato. Então, quando eu faço recorte, além de gênero, né, e fazendo recorte entre mulheres negras e indígenas, é como se nós não existíssemos na sociedade brasileira. Então, mesmo na ala mais progressista, a questão das mulheres ainda é um tema que a gente precisa abordar com bastante veemência, mas é muito importante falar que todos os movimentos de liderança feminina, de apoio à liderança feminina, e continuam firmes no propósito. Né? Eu tenho conversado com vários movimentos e participo de alguns. É super importante não arrefecer em relação a esse movimento de paralisação nessa agenda da diversidade de gênero em todas as instâncias, seja no setor público, seja no setor privado. A gente precisa avançar como sociedade nessa agenda. Não dá mais para postergar. Então, o que a gente entende hoje é que, mesmo com essa desaceleração, é importante se manter e pautar a agenda da diversidade de gênero em todas as instâncias e em todos os espaços de poder. Peter, fique à vontade aqui para trazer seu ponto de vista e sua visão Não, também. eu concordo com a Janda plenamente. Eu tentei levar isso um pouco para o judiciário. No Tribunal Regional Federal da Região, que é o maior tribunal do Brasil, nós também verificamos um número menor de magistrados, não apenas nos cargos de empresas privadas, mas também no próprio judiciário. O que a gente percebe é uma discrepância entre o discurso e a prática. O discurso ele é bonito, o discurso é elegante, o discurso ele tende a respeitar, a priorizar a ingerência, a atuação feminina em áreas de destaque. Mas quando é na prática, quando é no dia da escolha, quando é no dia da escolha da lista tríplice ou, enfim, da indicação para aquele aquela empresa, a gente percebe que as mulheres são deixadas de determinada forma para trás. Mas isso eu acho que faz parte da luta. A gente tem de ter otimismo que isso venha a mudar e de que nós tenhamos cada vez mais mulheres atuantes em setores chaves da nossa sociedade. Perfeito, meus caros. Veja só, a gente tem mais um tema aqui, então já passamos, né, por aquele caso triste no Rio de Janeiro, passamos por esse caso, então, da representatividade das mulheres nos cargos de liderança, nas empresas, e a gente fecha, então, o nosso Visões de hoje com o caso da política, mas também que se mistura ali com a justiça, né, porque o ex-presidente Bolsonaro está sendo alvo de alguns inquéritos e, na última semana, a Polícia Federal concluiu 2 deles. Um deles contra as fraudes nos cartões de vacina na época da pandemia de Covid-19 e o outro sobre a venda ilegal de joias recebidas pelo governo do então presidente. Começo com o Peter agora, Peter, porque existem muitas dúvidas. A gente sabe o seguinte, a Polícia Federal entregou o relatório para o STF. Aí muita gente diz, tá, Bolsonaro está indiciado, isso quer dizer então que ele pode ser preso a qualquer momento? Não é bem assim, né, Peter? A gente tem ainda um caminho longo pela frente. Não. Queria que você nos trouxesse aqui o passo a passo de você que acompanha esse caso, né? Obrigado, Murilo, isso é muito importante. Na sexta-feira, na quinta-feira, salvo engano, houve a entrega do relatório final. O inquérito policial ele tem várias fases. Fase inicial da instauração, os procedimentos, e houve a entrega do relatório final. Esse relatório foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. A Secretaria do Supremo Tribunal Federal vai encaminhar esse relatório ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre vai encaminhar para a PGR, ele tem um prazo, a PGR terá um prazo. No caso, né, a lei estipula um prazo diferente quando o réu está preso, quando o réu está solto. No caso do Bolsonaro, o prazo seria de 15 dias. No entanto, nós estamos no recesso do judiciário. Como nós estamos no recesso do judiciário, é muito provável que a PGR devolva qualquer pedido para o Supremo Tribunal Federal apenas depois do recesso do judiciário. E quando eu digo qualquer pedido, é porque não necessariamente a PGR ofereça de imediato uma denúncia contra o presidente Bolsonaro em razão do suposto desvio de joias. A PGR pode pedir, inclusive, novas diligências. Então, essas questões que foram vinculadas na mídia, de que ele seria preso e tal, são questões muito rasas, não é de fato o que vai acontecer. Tem todo um caminho, veja,
o Ministério Público devolver para o Supremo Tribunal Federal, oferecendo a denúncia, apenas se o ministro Alexandre de Moraes receber essa denúncia, é que nós temos uma ação, penal. Então, há um percorrido. Diz também, nós não temos ainda certeza sobre isso, é sigiloso, nós não sabemos se o ministro Alexandre de Moraes vai retirar ou não esse sigilo, mas há supostamente a possibilidade de ele ser, de ter a denúncia ofertada contra ele em razão de 3 crimes, né? Peculato, a organização criminosa e a lavagem de dinheiro. Então nós temos de aguardar o que de fato vai acontecer. Eu acho que qualquer ideia agora é muito prematura. Como disse, a PGR pode pedir novas diligências, o ministro Alexandre de Moraes pode deferir essas diligências ou não, a PGR pode ofertar a denúncia, pode o ministro Alexandre de Moraes receber essa denúncia e instaurar o processo, a ação penal. Pois é, Peter traz análise jurídica, eu trago aqui um bastidor político, que é o seguinte: o PGR Paulo Gonet também não quer fazer isso andar durante o período de eleições municipais porque não quer ser acusado de uso político desse caso. Então, Paulo Gonet tem um perfil mais moderado, a gente sabe que se não for agora, né, depois do recesso, só depois das eleições municipais, porque justamente isso, Gonet não quer o nome do Ministério Público associado a esse tipo de perseguição política ou coisa do tipo. Agora, Janda, sobre esse caso específico das joias, é um caso que foi bastante repercutido. Qual que é a sua avaliação? O presidente em exercício que recebeu joias de um outro chefe de Estado, ele pode vender essas joias, na sua visão? Bom, por obviedade, não. A gente está falando de um patrimônio do Estado brasileiro. Não é um bem particular que ele adquiriu com o seu recurso próprio. Então, é muito importante que as pessoas saibam que no exercício dessa função, e como o Dr. Peter bem colocou, são ações institucionais, são presentes institucionais, como aconteceu com vários outros presidentes antes do anterior presidente. Então, na história político do país, nas relações diplomáticas, sempre aconteceram essa troca de presentes. Presidentes brasileiros, quando visitavam outros países, ofereciam presentes. Aliás, isso faz parte da história do mundo, né? Reis e rainhas, desde essa época, era uma coisa comum de acontecer. Mas em nenhum momento no Brasil nós tivemos esse cenário. Foi o primeiro caso, né, explícito sobre venda de um bem público que pertence à União, sendo negociado em um mercado paralelo. O que é importante sinalizar, a gente está entrando num período muito crítico e é importante estar atento à fala com a prática, né? O discurso com a prática. Então, para quem prega práticas anticorrupção, né, todo esse movimento que vem para... Quais são as práticas referentes à não corrupção, né? Quais são as práticas que esses candidatos que estão se relacionando com determinado candidato ou solicitando apoio têm tido na prática, né? Desde o caso da falsificação de um documento que colocou vidas em riscos, que foi o cartão de vacina, dessa falsificação de documento, a essa questão das joias. Então, a gente está entrando num período muito crítico e o convite aos cidadãos é o que vocês estão avaliando em relação ao discurso, em relação à prática, no que concerne também nas eleições municipais. É importante sinalizar isso para que todo mundo preste mais atenção em quem a gente está apoiando, né, e quais são os próximos passos, independente do finalização do caso, né, que ainda tem uma série de investigações com provas contundentes de conhecimento público, mas que precisa seguir o trâmite legal para que se faça justiça como deve ser feito com todos. Ô Peter, só para a gente encerrar aqui, queria que você tirasse uma dúvida para as pessoas que estão nos assistindo. Você falou sobre o recesso judiciário. Muita gente tem dúvida, né? Entramos em recesso judiciário, como que tantas ações ali são movidas no STF? Como que fica? Queria só que você arrematasse e se quiser comentar, claro, ainda sobre o assunto das joias, fique à vontade também. Antes de explicar isso, Murilo, com todo carinho, eu acho muito difícil a PGR aguardar ao final das eleições municipais para devolver
essa denúncia, o pedido de diligências para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho muito difícil, até pelo regramento legal, né, dos 15 dias, apesar que é um prazo que muitas vezes ele não é matemático, mas eu acho muito difícil aguardarem o final das eleições municipais. Bom, o recesso judiciário ele ocorre do dia 2 de julho ao dia 31 de julho. Ainda que tenha algumas... E esse recesso ele diz mais respeito aos prazos processuais que tem referência ali no Supremo Tribunal Federal, no STJ, então ele diz mais respeito a isso. Nós sabemos, todos sabem que os magistrados, os ministros, eles tomam algumas decisões, eles tomam algumas diligências, há inclusive a expectativa de que o ministro Alexandre de Moraes remeta esse processo para a PGR ainda durante o recesso judiciário. Então é uma questão mais administrativa referente aos prazos processuais. Sobre a PGR, na verdade, assim, o que se escuta é que sobre a denúncia, se não acontecer até 16 de agosto, então antes das eleições, que acontece depois. Então, assim, a grande preocupação nesse momento é não acontecer durante as eleições. Então, antes ou depois, para que não seja ali no rito, né, dessas eleições, pelo menos é o que se levanta. A gente sabe que aqui em Brasília, né, pessoal, tudo muda a todo momento, mas o cálculo que tem sido feito é não misturar as coisas, né? Não colocar em nenhum momento esses inquéritos relacionados às candidaturas bolsonaristas, porque no futuro pode ser que haja aí algum tipo de questionamento. Meus caros, muito obrigado, viu? A gente começa o Visões então com esse pé direito, com vocês dois aqui. Admiro muito os dois, tanto o Janda quanto o Peter em suas respectivas áreas. Estou muito feliz aqui com o projeto e muito obrigado por nos ajudar a entender, né, os meandros de todos esses assuntos aqui. Segunda-feira estaremos juntos novamente. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço, fique com Deus, Janda, um bom dia, Murilo, um bom dia, uma ótima semana. Obrigada, Murilo, obrigado, Peter. Uma ótima semana a todos e mais uma vez obrigado pelo convite. O diálogo é um grande construtor de pontes. Se a gente está acostumado a consumir só um tipo de opinião com um único viés, isso ajuda na radicalização das pessoas. E a visão do lado de um economista, aqui no meu caso, olhando os números, olhando os principais desafios. Debater os assuntos, trazer múltiplas visões para que você saiba de fato o que está acontecendo no Brasil. O debate é absolutamente fundamental. A gente precisa trocar, a gente precisa olhar para o outro. O que tem de fantástico sobre a vida é também você poder mudar de opinião, ampliar a sua opinião e entender um pouco mais sobre algo. É muito importante que nós estejamos abertos a diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, porque nós vivemos em um mundo cada vez fechado em bolhas. A gente precisa apresentar as diversas visões, claro, todas elas pautadas não apenas naquilo do eu acho. Esse debate que a gente vai fazer aqui, inclusive, ele vai ser pedagógico, né, em tempos em que a gente tem cada vez ânimos mais aflorados. Advogados, economistas, comunicadores, empresários e estudiosos. A troca de ideias, análises e experiências. Este é o Visões.